Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos outorga do seu poder, da sua autoridade, aonde concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Melhor para aqueles que se humilham diante daquele que tem o braço forte, a mão poderosa e persevera dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Aquele que dele é a honra, é a glória, é a imortalidade. Ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que nos sustém e nos fortalece. Aquele do qual nós depositamos a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E nele nós somos co-herdeiros e herdeiros em Deus. Aonde bem-aventurados sois aqueles que perseveram pela condução do seu Espírito, aqueles que o Espírito é sempre de intrepidez, de poder, de equilíbrio, aonde ele usa na medida que for necessário. Nos últimos tempos, como o povo está muito embrutecido o coração, o seu Espírito está sempre direcionado. Aqueles que o amam, amam a sua exortação franca e sincera, mas aqueles que queiram se arrepender, é necessário ouvir a verdade francamente, sincera, com palavras antes, não de equilíbrio, mas segundo o seu poder de dureza, para uma marreta, para desmiuçar aquilo que o pecado embruteceu. Muitos, é certo que a palavra no início faz com que sejam desgostosos, porque ela sempre confronta aqueles que estão como pecadores. Mas aquele que é sábio, ele retém esta palavra a fim de averiguar a si mesmo, pois a palavra diz: examinai a si mesmo, a fim de ver se está sendo obediente. E ainda que não esteja, aquele que é sábio se corrige, assim como alcança o perdão através daquele que tudo opera e executa, porque a palavra diz que ele é um advogado, que quando há tempo, corrija antes que há tempo, assim como alcance o seu perdão enquanto há tempo. Mas para muitos não iriam. A palavra diz: o sábio ama a vara da disciplina, e exorta um sábio, mas sábio ele se torna. Mas exorta o tolo, e o tolo se torna um inimigo. Nós não estamos preocupados com aqueles que se levantam como inimigos, porque o Senhor sabe a intenção do nosso coração. É sempre para que o povo venha se corrigir e alcançar a sua misericórdia, mas que chegaria um tempo onde muitos não iriam alcançar da sua misericórdia. É certo que diz que haverá um remanescente dos filhos de Levi. Alguns ainda alcançarão a sua misericórdia, mas muitos daqueles que blasfemam contra o seu Espírito, que conheceram plenamente a verdade e usaram daquilo que é mentiroso, as suas heresias, para bajulação e para enganar e seduzir o povo, assim como fizeram da casa de comércio,
e se entregaram a toda espécie de apostasia, porque aquele que tem o amor verdadeiro permanece com o amor. Mas aquele que está no ódio e não alcança a sua benignidade e misericórdia, está sobre a ira e indignação, não tem zelo para com sua alma, está somente preocupado naquilo que é levado entre ele aqui nesta terra, e já está com a sua alma condenada e não vai ter zelo para com a alma do próximo. Aonde o Senhor permitiu por um tempo segundo a sua imparcialidade, mas então é chegado o tempo aonde a porta dos seus ministérios da iniquidade são fechados, assim como uma porta excelente da graça que nos foi aberta, se levanta muitos inimigos, mas se levanta para perecer, porque dele é a ira e a vingança, e ele sabe da nossa sinceridade, uma vez que seu espírito é na retidão, é na sinceridade, a intenção sempre de convencer o povo dos seus maus caminhos, mas nem todos são de fé. Melhor para aqueles que amam a exortação franca e sincera, e ainda que sentem desgostosos com o tempo, por estarem vendo o resultado, iriam se tornar irmãos em Cristo Jesus, mesmo que antes estavam como inimigos, foram convencidos pelo seu Espírito, e todo aquele que permanece está unido numa só fé e num só propósito, onde não há divergência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.